Tarsila? Olá, boa noite a todos, Boa boa noite, minha amiga. noite. Deixar um Eu filtro aqui, tô. que essa cara de cansada tá grande. Ai, mulher, nem botei um Não botou, filtrozinho hoje no rosto. pois vamos me dar uma animada aqui. E aí, boa noite todo mundo, tudo bem? Eu tá, tudo bem, eu tô dizendo a eles que nesses próximos 5 minutinhos a gente mande o aviãozinho que tem aí embaixo para os nossos amigos, né? Para lembrar da live que a gente lembra hoje, Vamos mandar mas para todo mundo. acaba que no horário, né? Exato. Boa noite, Sheila. Tô mandando aqui para uma galera também. Mande aí para a galera, porque esse tema vai bombar. Vai sim, tenho certeza Desde o dia que eu disse que as pessoas estão vindo no privado conversar e temos muita dúvida para a gente que esclarecer maravilha. por Temos que é que a gente bate tanto na tecla, né, dessa atividade física. A gente chega a ser chata, né? Chega a Algumas ser vezes. chato. Vamos. Mas às vezes a pessoa não tem consciência, Tarsila. Não, Não tem não tem. consciência do que significa você ser sedentário. Eu não vou Exato. dizer nem praticar atividade física, é simplesmente você ser sedentário. Ser sedentário. Boa Culturalmente, noite. lá. A doutor Ângelo da Costa Neto, meu Boa noite, pai, que não é Ângela. sedentário, que faz pilates, que pratica atividade física desde sempre. Ô, beleza. Casa de Ferreiro, meu É, peito não é de pau. não é de pau. Eu recebi uma foto dele essa semana, Hum, mandaram a foto lá do Pilates, aí eu disse, eu vou postar essa foto e vou botar. Casa de Ferreiro não é, não é de Eu não pau. posso dizer o mesmo porque a briga tá grande lá em casa com meu pai e minha mãe. Mas um dia eu chego lá. Mulher, um dia chega, um dia a gente chega lá. Um dia a Então, gente boa chega. noite a todos, né, que já estão entrando. 8h06, vamos esperar uns 2 minutinhos e a gente Vamos. começa Sejam nosso todos bate-papo. muito bem-vindos. Estou muito feliz Quem com não a conhece participação. Tarsila, né? Tarsila é uma amiga muito querida, reumatologista, fez parte, quando eu comecei a fazer as lives, com todo prazer, fez parte de uma das primeiras, Isso. A gente né? fala Fez uma live sobre super bombástica sobre osteoartrite, osteoporose e osteoartrite, osteoporose. né? Que é Exatamente. isso. Que até hoje as pessoas comentam daquela live. Aí, É quando você mesmo. disse, Ângela, vamos fazer de sarcopenia, eu disse, estava na minha pauta para o início do ano, mas eu digo, vamos agora, porque a gente tem que pegar as pessoas e colocar já lá na meta de final de 2022. Né? Na Vox eu respondi, teve uma caixinha na Vox, na hora Das do metas, intervalo, né? era qual meta de você, não respondeu ainda, não fez ainda em 2022. Aí, quem sabe? Ainda está faltando alguns dias para terminar o ano e a gente pode introduzir esse hábito, né? Às vezes a gente tenta sempre encontrar, não, ano que vem eu começo, mês que vem, segunda-feira. A hora é quando você põe a cabeça, a consciência no lugar. É amanhã, é hoje, é agora e vamos começar. Não existe um momento perfeito. Pois Tem que é. esperar o momento Não, ó, ideal. tem um exemplo hoje. De manhã eu fiquei muito feliz com uma amiga muito querida. Mandou uma foto que tinha voltado para o grupo de corrida hoje, uma quinta-feira, no dia de jogo, Exato. né? E ela A disse, hora que dá aquele... me senti motivada com a postagem de ontem e voltei para o meu grupo de corrida, que para Maravilha. ela já é assim, eu digo que é terapêutico. Mas vamos lá, quase 8h10, vamos começar nosso bate-papo, que tem muita coisa para a gente conversar. E eu queria que a gente conseguisse atingir, né, tudo que a gente tem para falar. Então, aos que estão aqui, boa noite. Né, os que não me conhecem, meu nome é Ângela, sou médica geriatra. Sempre estou com esse programa de lives, pelo menos com a frequência mensal. Sempre convido um amigo muito querido para a gente conversar sobre um tema que a gente acha que é importante. Precisa de coragem e força. Vamos lá, coragem e força. E a convidada deste mês é Tarsila Fontes, que é reumatologista, que recentemente teve no Congresso Brasileiro de Reumato e ficou lá, ó, me mandando artigos e fotos de aulas que só que se falava, Raíssa no de endócrino também, só o que se Foi. falava era da questão da poupança de músculos, né? Que a gente sempre fala. Exatamente. E assim, culturalmente, a gente sempre tende a deixar o exercício físico em segundo plano, né? Quando a vida está mais apertada, ou adoeceu alguém, ou estamos passando por algum problema, vou parar a academia essa semana, vou.
deixar isso de lado um pouquinho quando eu me reorganizar, e essa reorganização nunca vem. E a gente precisa entender, precisa mudar virar a chave, como a gente fala hoje, uma expressão bem atual, para entender que fazer exercício físico, cuidar da sua máquina, é tão essencial quanto tomar banho todos os dias, como escovar os dentes, como se alimentar. Então, isso não deve ser postergado. O dia tem 24 horas, não É, é possível que a gente não consiga tirar 30 minutinhos, que é o que a OMS sugere e recomenda, né, para a população geral de todas as para idades, sair do sedentarismo, para né? sair do Para sedentarismo sair. e cuidar. Exatamente. Igual como aquela sua amiga na última live que vocês fizeram, que eu peguei já pro fim e ela disse, eu divido. Às vezes eu faço 30 minutos de manhã Tá e 30 ótimo. minutos à noite. E Pode tá tudo, tá dividir. ótimo. Eu achei assim Isso que tem que espetacular o ser exemplo dela. engatilhado, não. Pode ser É, dividido. E outra, pequenos ajustes no cotidiano. Eu tenho uma paciente de consultório que ela tem fibromialgia e ela tem uma rotina doméstica, ela trabalha fora, cuida dos filhos, marido, enfim, toda aquela dinâmica que a gente que é mulher, que assume 1 milhão de tarefas, faz. E ela realmente tem um tempo muito restrito. E aí eu disse, vamos fazer o seguinte, você vai de ônibus para o trabalho? Vou. Desça 2 paradas antes, tente chegar um pouquinho mais cedo, vá de tênis, leve seu outro calçado que você quer trabalhar, que você prefere, desça um pouquinho antes, pegue a parada na volta, uma parada ou duas depois. Use o final de semana, que teoricamente você teria mais tempo. A gente sempre tem que trabalhar, a gente sempre diz ao paciente o que é ideal, mas existe o que é possível. Então, essa é a chave, a gente encontrar o que é possível. A gente não vai dar palestrinha, você tem que fazer, você tem que sair, você tem que passar 1 hora treinando. Você pode adaptar isso para a sua vida. A sabedoria está aí, a gente conseguir fazer pequenos ajustes no cotidiano. Está no shopping, vai subir um elevador, vai pegar o próximo andar, sobe de escada. Faz pequenos movimentos no seu dia a dia, que isso sempre vai ser melhor do que não fazer nada. eu vou só dar um aviso, que eu já estou vendo que estão surgindo perguntas, subindo aí alguns comentários. Eu estou anotando todos, porque nos momentos que forem pertinentes, a gente vai esclarecendo todas as dúvidas que surgirem aí, tá bom? Também já anotei as perguntas que me fizeram. Então, Tarsila, para começar, vamos definir para esse pessoal o que é sarcopenia. Nunca ouvi falar isso, doutora? Que nome é esse? Que danado é isso? Bom, o termo sarcopenia, ele foi cunhado por um autor chamado Rosenberg, em 1989, um pouco mais de 30 anos, para designar, para qualificar a perda de massa muscular associada à perda de força e de função, que é um processo natural com o envelhecimento. A partir dos 40 anos de idade, a gente começa a perder cerca de 5% da nossa massa muscular a cada década. E a partir dos 65 anos, essa taxa aumenta um pouquinho. Certo? Então, sarcopenia é o nome que nós damos à perda de massa muscular, acompanhada frequentemente de perda de força e função. É um processo natural, mas que pode ser acelerado por fatores ambientais. Sedentarismo, Fatores estretores, doenças doenças, né? crônicas, o catabolismo proteico, desnutrição. A gente vai falar dos fatores um pouquinho adiante, mas entender que é um processo natural, mas que a gente tem fatores que podem dar uma acelerada e isso trazer repercussões negativas para a nossa saúde. Com certeza. Respondemos já, diagnóstico. Então, Tarsila, eu acho que deu para o pessoal entender que a gente fala que é sarcopenia. Quando eu fiz a postagem essa semana, eu disse, não vou fazer sobre o tema sarcopenia, porque às vezes a pessoa não entende. Mas quando eu coloquei, é normal perder massa muscular ao envelhecer, muita gente veio fazer pergunta no direct, né? Pessoas curtiram, pessoas compartilharam, porque as pessoas acham que é normal. Certo, faz parte do processo. Mas porque faz parte do processo, a gente também não pode deixar que o processo chegue. Se eu quero, o que é que eu quero ser quando envelhecer? Se eu quero autonomia e independência, autonomia é capacidade de decidir o que eu quero, independência é capaz de realizar as coisas que eu quero sem a ajuda de terceiros.
Então, o que é que eu quero? Eu quero me abaixar e pegar uma coisa, eu quero brincar com meus netos, eu quero viajar, eu quero poder sair, eu quero ir ao mercado sozinha, enfim. Então, para isso, a gente tem que cuidar dos nossos músculos. E, assim, como você falou, a partir dos 40 anos, a gente começa a perder massa muscular. Isso. Aí a pessoa chega para mim e diz assim, ai, doutora Ângela, mas até, hoje eu estou com 70 anos e eu nunca fiz nada. Eu, o exemplo que eu tenho na manga agora, que eu vi no Esporte Espetacular, foi de um senhor, aos 94 anos, campeão brasileiro de tênis, na categoria dele. Que maravilha. Aí as pessoas, ah, então ele começou desde criança, é um tenista desde criança. Não. Ele começou a treinar aos 70. Quando ele foi tocado, que ele tinha que fazer uma atividade física para ter massa muscular, e o que ele se identificou foi com a questão do tênis. Do tênis. Ontem eu estava numa. A gente fez uma roda de amigas aqui no prédio, a gente estava conversando, e eu estava dizendo, olha, amanhã vou falar live sobre isso. E uma senhora disse, ah, mas eu só gosto de caminhar. Eu disse, tá, caminhar é a sua atividade física que a senhora gosta, mas a musculação, que a gente vai falar um pouco mais à frente, é terapêutico. O que é terapêutico? Está em prescrição médica, né? Porque a gente precisa de força para caminhar, de força para se levantar. Perfeito. Então, a gente acaba entrando no segunda pergunta aqui, que é qual a importância da gente falar sobre isso? Vamos lá. Então, todos nós temos um potencial hereditário para o desempenho físico, vem da nossa carga genética. Isso nós chamamos de capacidades motoras. Quando eu digo desempenho físico, eu não falo só em fazer exercício físico, crossfit, pilates, não. É desempenho físico, é pegar uma caneta, é agachar para calçar um sapato, é sentar no vaso, levantar de uma cadeira, é entrar num carro. Tudo isso é desempenho físico. Então, a gente tem a diferença de atividade física, que é qualquer atividade que inclua o movimento, o exercício físico, que exige cadência, ritmo, frequência, que são as atividades desportivas que a gente faz. Então, todos nós carregamos esse potencial para o desempenho físico. Só que esse potencial ele pode ser modulado pelo nosso ambiente e pelas nossas experiências. A melhor forma de ampliar a nossa capacidade motora é através do treino físico. Ok? Então, para ampliar a minha capacidade de me mover, não só para treinar, mas para viver em sociedade ou ter autonomia e autocuidado, independência, eu preciso de músculo. Então, nós chegamos no momento em que a perda vai acontecendo com a idade. A importância de falar em sarcopenia é que todos estamos envelhecendo. As pirâmides etárias brasileiras, hoje em dia, mostram, ao longo dos anos, que nós estamos nos aproximando das pirâmides europeias. Ou seja, cada vez mais a proporção de idosos na população aumenta. Antes nós tínhamos, no começo do século, aquelas pirâmides bem exatas em que a população jovem era grande maioria, e quanto mais velha a pessoa, menor a população. Hoje nós temos um design semelhante a um vaso. Aqui a gente tem uma população jovem, a população adulta subindo para ficar idosa, e os extremos idosos ainda num pequeno número, mas cada vez maior. Estima-se que para 2025 nós vamos ter mais de 30 milhões de idosos no Brasil. Isso vai tornar o país como o sexto mundial na proporção de idosos. Quanto mais idosos, maior a chance de encontrarmos indivíduos com perda muscular. É normal perder músculo, vou ressaltar, faz parte, é natural. Mas vamos pensar que a gente faz na nossa vida produtiva uma previdência privada. A gente é autônomo, trabalha e deixa aquele dinheirinho que a gente coloca ali na previdência. Para que aquele dinheiro? Para que no momento em que nós não tivermos mais condições de nos gerir financeiramente de uma forma plena, aquele dinheiro nos dê um suporte. A mesma coisa é com o músculo. Eu preciso criar uma poupança muscular para que essa perda, que é natural com o envelhecimento, não seja tão sensível para o meu organismo. Para que eu consiga manter ao máximo possível a minha independência funcional. Tomar um banho sozinha, ir no banheiro sozinha, sair de casa, fazer uma caminhada. Como diz você, sentar e levantar do vaso, sentar e levantar da cadeira. Exatamente. E falando... importante para algumas pessoas, né, Ângela? Mas isso chega.
E é muito, eu acho, Chega. tanto eu quanto você temos essa experiência em consultório de um paciente se sente humilhado, ele se sente desapontado. Doutora, minha vida foi tão ativa, eu trabalhei tanto, eu tenho 14 filhos, eu rodei o estado todo trabalhando, cuidando da vida de Deus e do mundo, formei meu patrimônio e hoje eu sou assoberbado. Não faça isso não que você vai cair. Peraí que eu vou lhe ajudar. Isso é horrível, gente. Para uma pessoa que vivencia isso, isso é muito debilitante e muito deprimente, realmente. Eu acredito que você É. tem essa experiência também. Tenho. E pegando o gancho que você falou da pirâmide, né, do envelhecimento, se a gente parar para pensar que nos anos 1900, eu sempre uso uma foto do jornal que tem uma Então, velhinha de 40 quarenta e anos dois anos foi atropelada. Eu sempre uso essa imagem no início de é o uma fim das aulas que eu dou. Menina, é um comentário geral. Então, só para a Idosa gente de 40 entender, anos se acidenta, não sei o quê, né? Assim, um jornal não, o ônibus invade, do o começo do ônibus século XX. invade, um ônibus invade, e o texto invade uma casa de uma velhinha de 42 anos. De 40, exatamente. Então, quer dizer, no início nos anos 1900, no início do século XX, a média de vida era 33 anos. Quem Então, ao chegava aos 40 longo era do assim o século, auge. Por quê? eu seria uma idosa. Básico, né? Então, quais são as causas de a gente conseguir envelhecer, né? Você lembre que a penicilina foi criada na primeira metade do século. Isso. Então, com o surgimento de condições de saneamento básico, a gente não tinha saneamento básico no começo do Melhora século, na mortalidade infantil, né? descoberta dos antibióticos, as pessoas conseguiam sobreviver às infecções, que era o que mais matava. E aí, Exatamente. sobreviver Então, você tem mais um ganho de anos na expectativa de vida muito grande. É um salto, assim, gigante. Você gigantesco. chegando a, por exemplo, no ano de 2020, caso não houvesse pandemia, o IBGE falou que a média de vida do brasileiro seria 76 anos, 76. chegando aos 73 aos homens, aos 80 para as mulheres, e a gente sabe, é bem sabido que as mulheres, elas se cuidam mais, né? Então elas são mais longevas. Isso. Então, quer dizer, que salto de 40 anos em um século e um pouquinho, né? É muita Então, coisa. por isso que essa pirâmide vai se alargando e por isso que as pessoas estão envelhecendo. E uma pergunta que eu sempre jogo no início das minhas palestras é que é, não quer envelhecer? Então tem que morrer logo. Porque eu quero envelhecer. E eu quero ser, como diz meu amigo Juliano, o idoso, o jovem que deu certo. Juliano, eu sempre uso essa frase dele. É o jovem que deu certo. É, Maravilhoso, Ju. maravilhoso. Então, Tarsila, é normal perder músculo? Faz parte. Quanto mais a gente tem uma reserva ao longo da vida criada, menos essa perda vai ser significativa e ter repercussão funcional. Lembrando que não só o envelhecimento que faz perder músculo. Algumas doenças, elas deixam o indivíduo num estado hipercatabólico, ou seja, ele degrada muito o organismo. Exemplo, enfisema pulmonar. Quem tem alguém na família com enfisema sabe que a doença pulmonar obstrutiva crônica do cigarro é aquele paciente emagrecido, consumido, com cansaço respiratório. Ali é um forte exemplo de uma doença crônica que acelera o processo de sarcopenia. Uma insuficiência cardíaca grave também causa caquexia cardíaca, é isso? E outras condições, neoplasias. A gente vivendo mais, a gente dá oportunidade para o corpo começar a manifestar doenças crônicas degenerativas. Por isso que a reumato, a geriatria, as especialidades de atenção ao idoso estão cada vez com um público mais crescente. Antes a gente morria de infecção. Hoje a gente tem tempo de vida para desenvolver eventualmente uma doença degenerativa crônica. Então, além da idade, temos o sedentarismo, né? A gente só ganha músculo se a gente treina o músculo. Se você pegar 2 estivadores numa usina de açúcar, pegar um franzino de 45 quilos e um 2x2 segurança de boate de 110, quem é que vai ter mais força para carregar o peso? Então, quanto mais músculo, mais força, desde que esse músculo seja desenvolvido de uma forma natural, com treino de força. Saudável. Saudável, exatamente. E entra também a questão da alimentação. Nutrição também é importante. A gente sabe que o idoso,
ele passa a ter uma monotonia alimentar. Não é isso, Ângela? Ele começa É, a ter é preferências justamente, alimentares. tá nessas causas que a gente chama, né? Se a gente dividir essa sarcopenia em primária e secundária, a primária seria pelo Pelo processo de envelhecimento, infectado. né? E as secundárias são essas todas que você já listou, desde as doenças crônicas, que até a própria osteoartrite, muito comum no nosso consultório, ela restringe o paciente, não quer ter mobilidade, porque diz que vai doer, restringe, é um fator de risco, né? A Exato. inatividade, que é a falta da atividade física, a imobilidade física, e a questão da má nutrição, que vem desde essa parte de baixa ingesta nutricional, de Proteína. seletividade, né, da alimentação, da diminuição da ingesta de proteína, porque a gente sabe que com o envelhecimento, Desabsorção, Raíssa está falando aqui, né? A questão da é, desabsorção também que ocorre com o envelhecimento. isso é personal, ela sabe, ela Um conhece bem, pronto. abraço, Tem vários profissionais de educação física aqui que eu acho isso ótimo, porque depois, Tarsila, a gente podia até puxar, né, um educador físico para participar com com a certeza, gente. fazer isso. Aí, assim, então, são vários fatores juntos. E a gente ainda está falando do início, ainda dos fatores de risco que fazem a gente perder. Na postagem que eu fiz, que era normal perder envelhecimento, eu peguei uma imagem de ressonância de uma coxa, né, E o excesso do dessa, adulto jovem, né, um, um corte transverso, e a gente via que após os 65 anos, existe a substituição, né, a esteatose, né, a gordura no músculo, substituição da massa magra pela massa gorda, que é do processo de envelhecimento, mas que se a gente tiver sempre essa ideia da previdência, da poupança de músculos, do que eu quero ser quando envelhecer, então a pessoa vai cuidar da sua parte funcional, da sua parte de musculatura, para poder tentar, pelo menos, fazer a sua parte. Eu não posso fazer a minha parte, é treinar e preparar meu músculo para que, quando eu tiver 70 anos, 80, 90 anos, eu seja um idoso independente. exato. Então, com o envelhecimento, ocorrem alterações esperadas na composição corporal. Nós perdemos água, né, corporal total, nós envelhecemos só por fora, ruguinhas e tal. Nossas estruturas envelhecem por dentro. Então, diminui o teor total de água corporal, temos diminuição da massa magra, que é o músculo, e aumento da massa gorda, que é o Gordinha. tecido adiposo. E, além disso, nós sabemos hoje que o tecido adiposo não é apenas de enfeite. Aquela gordurinha, o culote, não está ali só enfeitando. Hoje, o tecido gorduroso é conhecido como um tecido que é reserva hormonal e inflamatória. Existe uma entidade que nós falamos do inflammaging, é isso, Ângela? Uhum. Que é É, o aumento do ambiente pró-inflamatório, que também acontece com o envelhecimento. Aumento da é, oxidação, radicais livres, que tem as consequências exatamente. No aí. processo de sarcopenia, que não cabe, aqui agora a gente está dando uma aula da fisiopatologia da sarcopenia, mas a gente sabe que os processos inflamatórios, aumento de interleucinas, fator de necrose tumoral, estão todos elevados no processo de sarcopenia. Exato. Então, assim, é por isso que a gente tem que falar tanto nisso, bater tanto nessa tecla, porque quando mais se fala, mais as pessoas veem, mais as pessoas, né, são educadas, para a gente falar quais são essas. A gente já falou um pouco, né? Quais são as consequências da sarcopenia. Isso. As consequências são a perda da independência. Com isso, nós passamos a depender de outros, instabilidade postural, Risco de quedas, quedas, fraturas, imobilidade, custos financeiros, custos pessoais, depressão e morte. A minha avó paterna, depois que fraturou um fêmur, nunca mais saiu de casa. O pois medo é. Se a gente perguntar de aqui aturar de ao novo. pessoal que está participando, quem conhece um idoso que fraturou, eu digo a você que pouquíssimos ficaram reabilitados e voltaram a andar, mas muitos com medo de cair. Medo é o Porque a medo queda é um problema sério. Se eu fizesse aqui uma live sobre quedas, era uma hora de só falando sobre quedas. Tá combinado já. Entendeu? É. A próxima a gente vai falar só sobre quedas. Então, o Maravilha. idoso que caiu uma vez, principalmente o que fraturou, ele tem um medo de cair novamente. Então, isso vai já deixar mais restrito. Fora as outras complicações que podem vir pela fratura, no caso de fêmur, né? Que é que dificulta mais andar. Mas tem fraturas, inclusive,
de pessoas conhecidas, pacientes que foram de cotovelo, que a pessoa ficou com medo de andar, com medo de cair novamente e fraturar. Então, são desfechos desfavoráveis pela perda de massa muscular. Tudo isso vem em Aí, cascata, né? Uma coisa que vai tudo levando a isso vem outra, que cascata. vai levando a outra. E é tão importante falar de fratura, que a gente pode fazer depois sobre esse, só um dado de realidade para o paciente, para a população entender. A cada 3 idosos que fraturam o fêmur, um não estará vivo no ano seguinte. A mortalidade de Olha só, 1% com 12 meses. Isso é muito maior do que um câncer, por exemplo, do que vários tipos de câncer. Veja que é uma condição tão pouco falada, subdiagnosticada, e acho que vale a pena a gente ter um dia só para falar sobre queda. também acho. Porque assim, olha, você falou aí do lado de morte, aí eu vou falar, aqueles que já têm uma predisposição, um transtorno cognitivo leve, que ainda não é Alzheimer, e simplesmente pelo fato da queda, do internamento, ele pode sim, como eu digo, dar um empurrão para abrir o quadro demencial junto, porque às vezes é um quadro depressivo, porque aquela pessoa vai ficar acamada, aquela pessoa não vai mais sair de casa. A cirurgia, a fratura de fêmur traz consequências muito significativas, porque veja, é uma fratura de grande porte, vai exigir uma cirurgia de grande porte, uma imobilidade aí, pelo menos 60 dias acamado, dependendo do paciente, do status dele, das comorbidades. Por ficar imobilizado muito tempo, risco de tromboembolismo venoso, risco de infecções. O idoso, quando interna, principalmente por tempos mais prolongados, a gente sabe que o status cognitivo ele cai em degraus. O idoso que interna, Exatamente. nunca mais ele volta àquele status cognitivo basal, ele sempre volta com déficit. Então, assim, tem consequências que são extremamente relevantes e que quanto mais nós falarmos em prevenção, melhor a qualidade de vida do paciente a longo prazo. É porque as pessoas acham que a gente fica dizendo que praticar atividade física é uma questão de estética. A estética vem lá depois, nos ganhos da atividade física. Né? Que é outra coisa que eu falo nas aulas. Eu digo, existe algum malefício em praticar atividade física? Todo mundo, não. Então, realmente não tem. Lógico que você ganha quando você pratica alguma atividade física, lógico que você vai ter um ganho de estética, algumas coisas, mas isso aí para mim já é secundário. Eu acho que primeiro é questão de saúde e de prevenção das doenças crônicas. Primeira coisa, né? É a gente ficar em dependência funcional e prevenção de uma série de condições. A literatura médica é vasta no número de doenças e condições que podem ser minimizadas e até evitadas com o exercício físico. Então, a gente tem que bater nessa tecla, a gente tem que ser chata em algumas vezes, a gente tem que estimular o paciente, não dando palestrinha, mas tentando incorporar na cabeça dele, tirar essas crenças limitantes de que eu não posso, eu não consigo, eu não sei fazer, porque isso é a resposta e a chave para um envelhecimento de qualidade. É como eu digo, o exemplo que eu falo desse tenista, né? A pessoa acha que ele foi um vencedor aos 94 anos porque ele deve ter feito esporte desde a infância. Mas no caso dele, não. Então, sempre que eu falo do pilar da educação, da atividade física, eu digo que o importante é você decidir hoje. Eu decido hoje cuidar do meu envelhecimento. Ah, doutora, mas eu já estou com 65 anos. Aí eu gosto muito da frase de um educador físico que eu conheci aqui no Instagram, que é o seu Neizinho, e ele é gerontólogo, e ele fala muito sobre longevidade, e ele diz, eu tive que aprender a pilotar o avião com ele andando. Né? E algumas pessoas conhecidas dele, eles usam esse termo. Então, quer dizer, eu já estou envelhecendo, já estou com 65 anos e eu ainda não parei para pensar no que eu vou fazer. Então, tudo bem, vamos começar hoje. A gente tem que começar hoje. Entendeu? Aproveitando o gancho de Luana, que está aí, nossa querida amiga Luana está aí. Luana, esse é um tema maravilhoso. Eu já disse a você que eu queria conversar com vocês sobre a questão da atividade física para os pacientes idosos. Aqui em Natal não existe desculpa de dizer que não quer ir para a academia porque só tem jovem. Eu acho que jovem não é o motivo de não ir. Eu acho que pelo contrário, você se vê. Mas tem aqueles pacientes que não são mais restritos. Existem serviços aqui em Natal que são apropriados, né, para acolher esse idoso, tanto para reabilitar como para promover a atividade física.
Exato. A exemplo da Ativo, né, que eu sempre tenho um feedback, não é merchan, é dever de justiça. Isso, não é mexã, é porque eu gosto demais do trabalho das meninas. Um lugar em que existem pessoas capacitadas e preparadas para É, abordar a atividade física no idoso. Semana passada, eu tive a oportunidade de conversar com alunos da graduação de Educação Física da Universidade Potiguar. Se tiver algum aluno aí assistindo, um grande abraço para vocês. Foi muito bom, muito positivo. E que, assim, a gente precisa trazer para vocês a necessidade de profissionais que atendam grupos especiais. Pacientes com doenças isso. crônicas, pacientes com doenças degenerativas, pacientes oncológicos. Esse pessoal está sobrevivendo mais, felizmente. Nós precisamos trazer qualidade de vida para eles, mas existe uma forma de abordar. Né? A gente É. sempre. Existe uma máxima no inglês que é start low, comece pouquinho, go slow, progrida devagar. Não é igual um Mas paciente continue. jovem que tem uma finalidade de performance, hipertrofia, é um outro grupo. Então, eu preciso preservar a autonomia. Então, que quanto Isso. mais existirem profissionais, sejam fisioterapeutas, profissionais de educação física, nutricionistas, que tenham expertise para lidar com esse tipo de paciente, todos sairemos ganhando. Porque É. precisamos montar uma equipe pluridisciplinar no cuidado desse paciente. Não, Tarsila, aí você disse tudo. Aí o paciente faz, ah, tá, como é que eu vou saber se eu tenho sarcopenia? Vamos lá. Na doença, na avaliação médica, né, a gente pode fazer sim a avaliação clínica, existem exames de imagem. Na pesquisa, o ideal seria ressonância magnética, mas ressonância e tomografia são exames que a gente usa para pesquisa clínica, não é Um normal pouco do mais nosso dia a dia, caro, porque onera isso, quero ele bastante. onera o sistema. Mas a gente pode fazer sim avaliações clínicas em consultório. Tá aqui os fisioterapeutas que estão presentes na live, estou muito feliz, tem vários aqui, várias pontuações que eu estou anotando aqui. Uhum. É, Na verdade, no e consultório mesmo, a gente pode suspeitar, né? é isso que eu já ia dizer. A gente vai suspeitar e vai fazer a avaliação física. A gente vai avaliar essa força muscular, a gente vai avaliar o desempenho muscular com alguns testes que a gente faz no consultório. A Raíssa está dizendo aí que finalizou uma pós na UFRN, inclusive tem uma colega fisioterapeuta que a gente já encaminha os pacientes para ele, justamente da UFRN, para trabalhar quedas, para trabalhar reabilitação, fortalecimento. Então, já existem grandes grupos de estudo aqui em Natal também. Mas voltando à A questão nossa questão, é que a gente pode avaliar assim no consultório. o paciente que a gente suspeita, normalmente é aquele que vem se queixando para nós de fraqueza, fadiga, dificuldade, às vezes, de caminhar longas distâncias, dificuldade de subir um lance de escadas, dificuldade para o autocuidado. Então, esse paciente a gente está sendo uma luzinha. Pode fazer testes simples, como sentar e levantar da cadeira, teste Isso, TSLC, é uma sigla bem grande que faz. Pode ser com alguns instrumentos como dinamômetro. Existem algumas formas de a gente avaliar. De acordo com a cartilha da SBDG, né, que eu dei uma folheadinha isso, dela, a simples suspeita e a realização de testes já permite o gatilho de intervenção. Não precisa exato. você recorrer a exame de imagem para fechar um Não diagnóstico. precisa um diagnóstico Não. confirmado. Se Simples você tem suspeita, um já a paciente com intervenção. queixa e um teste de força, seja qual for, existem alguns questionários como SARC-F, Sark-F, SARC-F também pode ser usado, faz alguns questionamentos com relação a atividades cotidianas. Então, não preciso de exame de diagnóstico de imagem para começar a intervir. nos Os consensos benefícios anteriores, vêm a gente muito mais que os riscos, né? Nos consensos anteriores, a gente avaliava a massa, a força e a função, né? Velocidade de marcha, circunferência de panturrilha e a questão da força na apreensão palmar. Dinamômetro. No último consenso, no Dinamo, no último consenso europeu 2018 foi revisado e eles justamente mantiveram o dinamômetro na apreensão palmar, né? Que para mulher e homem tem valores, e o SARC-F, pontuando acima de 4, que seria um caso já de sarcopenia. E a gente não vai entrar aqui nos graus de sarcopenia, que a gente quer aqui é plantar sementes aqui, na cabeça de quem está assistindo, para a gente ver o quanto
A gente está falando de um dos benefícios da atividade física, né? Que é a prevenção da sarcopenia. Uhum, exato. Eu quero responder algumas perguntinhas. Deixa eu ver aqui. Quer ver algumas perguntinhas ou vamos falar em tratamento? Vamos falar em tratamento que a gente vai para as perguntas. Eu anotei assim umas três, que eu acho que uma entra no tratamento também, sabe? De como a gente vai abordar o paciente que está com a já suspeita de sarcopenia. Então, primeira coisa é a consciência. Tudo passa por uma conversa. O paciente só vai se sentir impulsionado a se tratar quando ele entende o que ele tem. Então, entender que é um processo natural, mas que quanto mais ele começa uma poupança, que passou, infelizmente, se ele não teve esse hábito, isso é muito frequente na nossa população ocidental, não trazer o exercício é algo fundamental. Começar hoje, começar agora a decidir por um futuro de qualidade. Segundo ponto, suplementações nutricionais. É importante garantir um aporte proteico adequado, seja com alimentação, né, carne vermelha, carne branca, enfim, fontes proteicas naturais, ovo, ou se não for possível, complementar isso com, por exemplo, um suplemento. O idoso pode tomar whey? Pode. Então, assim, até para os neurologistas, né, o medo da sobrecarga renal, ele parece ser muito mais teórico, né? E com as doses que nós temos preconizado para suplementação de proteína, de creatina também, que é um outro ponto que eu vou falar já já. Então, suplementação e manter um aporte proteico entre 0,8 e 1,2 gramas por quilo de peso. Me corrija se eu estiver errado no número, talvez até um pouco mais, dependendo. Um pouco mais, para a sarcopenia a gente faz até um pouco mais. A gente pode fazer até de 1,2 até 1,5. Até 1,5, mais ou menos, por dia de proteína. Por dia, de proteína. As refeições, certo? Por exemplo, né? Certo. Café, almoço e jantar, dividindo isso bem. Então, o idoso pode sim tomar whey. E se a alimentação dele não consegue prover a quantidade de proteína, a gente pode suplementar sim. Com relação à creatina, é um outro suplemento derivado de aminoácidos que vem sendo cada vez mais estudado. O que a creatina faz? Ela aumenta a força da fibra muscular, da célula, em células de alta atividade metabólica, não só músculo, mas também cerebral. Tem um trabalho muito interessante de idosos, não sei se você viu, que eles fizeram o Mini-Mental, o exame do estado mental, aquele que vocês fazem na prática. Sim. E anotaram os valores. Começaram a suplementar a creatina. A pontuação do Mini-Mental melhorou. Aí eles tiravam a creatina. A pontuação caía. Então, existe um efeito claro, definido, do aumento da atividade metabólica do neurônio também. Claro que você não vai suplementar a creatina num paciente sedentário. É preciso que o paciente... Já ia dizer, tem que estar ativo. E tem que porque não só creatina, como existem outros aminoácidos também, que são leucina, hidroxibeta-metilbutirato, que é um metabólico da leucina. Que já Mas tem que estar associado à atividade física, né? Não adianta você tomar e não fazer nada. Isso, porque você precisa. E a atividade física tem que ser uma atividade física resistida, né? Resistida, marombar. Ai, doutora, eu sou idosa, eu posso marombar? Pode, por que não? A gente tem que tirar da cabeça o leigo de que quando a gente fala em musculação, ele pensa logo na Graciane Barbosa, pegando ali 500 quilos. Não é assim, gente. A musculação é um exercício muito versátil. Dependendo do meu objetivo, eu tenho estratégias de tratamento diferentes. Tenho um plano de treino para quem quer hipertrofia. Eu tenho um plano de treino para quem quer priorizar a perda de peso. Eu tenho um plano de treino para quem quer condicionamento físico, cardiovascular, manter a saúde geral. Eu tenho um plano de treinamento para quem tem artrose. Então, a musculação permite essa alquimia. É muito interessante, por isso que outros exercícios não nos oferecem essa possibilidade de trabalhar grupos musculares específicos. Então, vamos tirar da cabeça que musculação é só para o jovenzinho que quer ficar bombado no carnaval. Exato. Tá bom? É isso. Tá bom. Com relação à creatina, whey, suplementação, treino de força. Beber água. Beber bastante. Beber água. Né? Ajuda em tudo, é isso? E eu recebi uma pergunta, eu já queria começar nas perguntinhas com um tema polêmico. E queria saber sobre... Bota aí que
Diga aí, eu já acho que eu sei qual é. Testosterona. Vamos falar sobre Vamos lá. estresse. Quer falar ou começo? Comece você. Pronto. Reposição de testosterona. Reposição de testosterona, principalmente no paciente idoso, ele só tem indicação na situação do hipogonadismo, né? O que é isso? Hipogonadismo é a menor produção do hormônio testosterona no paciente idoso, mas que está no processo que a gente chama de andropausa, que também não já se usa mais esse nome, mas para as pessoas entenderem que é como se fosse a menopausa masculina. Isso. Então, se eu tenho aquele paciente com perda de peso, com uma fadiga, com astenia, com queixas depressivas, e quando a gente vai avaliar o hormônio, existe uma baixa, e se não tem contraindicações, existe a parte sim, que você pode associar, porque tem que ver a questão das contraindicações, né? Um risco de câncer de próstata, um risco cardiovascular, né? Porque a testosterona ela aumenta também o hematócrito, então a gente tem que ter todo um cuidado, certo? Então, assim, pode sim ter sido bem indicada, eu não sei quem é o paciente, mas eu geralmente gosto de fazer essa avaliação em conjunto até com o endócrino, sabe? A Perfeito. gente prescreve, mas eu gosto sempre de estar alinhada junto com o endócrino. Então, Exatamente. tratar a sarcopenia existe. Assim como também a gente trata a sarcopenia com vitamina D, com cálcio, né? Que é o básico da suplementação. Isso. Mas a testosterona para a sarcopenia, ela tem que ser bem indicada. Se essa sarcopenia, ela é secundária ao que a gente chama um hipogonadismo, né? Isso, a gôndola não está produzindo a testosterona e ele tem uma série de fatores associados a essa baixa de testosterona. Lembrando que a testosterona... estão perguntando aí se mulher pode tomar. Vamos falar já já. Então, eu até anotei, Darling. Falamos já sobre mulher. Então, é importante a gente saber que a diminuição da produção hormonal, ela é um aspecto inerente ao envelhecimento, tanto em homens quanto em mulheres. Uma dosagem isolada de testosterona, a gente sabe que é um hormônio que hormônios sofrem muitas variações na dosagem. Tem que repetir o exame. Níveis persistentemente baixos em pacientes sintomáticos, fadiga, baixa libido, né, o desempenho. Então, existe toda uma avaliação que você deve fazer, porque são queixas inespecíficas. Lembrando que o diagnóstico diferencial de fadiga, de cansaço, aqui a gente passaria a noite falando, é isso. Então, sempre que o endócrino tiver um bom julgamento, nós contamos com excelentes endócrinos aqui do estado, aqui em Natal, e houver a indicação, pode haver um benefício, mas sempre com muito cuidado nos efeitos colaterais, que são vários e não são poucos, e não são raros, né? Desde agressividade, irritabilidade, coisas mais subjetivas, aumento do risco de suicídio, a questão da hipertrofia prostática, eventos trombóticos, eventos cardiovasculares, alguns tipos de câncer. Então, é preciso haver um peso, um julgamento muito importante na hora de prescrever. E quem mexe com hormônios, que é endocrinologista, pelo amor de Deus. Nós vivemos hoje num território livre, que é a internet. Então, se eu colocar, vamos supor, eu quero falar sobre testosterona, aí eu ponho no Google, o leigo. Aí o primeiro texto que tem lá no Google é de um livro docente da USP, endocrinologista, do Halper, lá do Alfredo Bambambam, do HC, que já nos deixou, do filho dele, Bruno, que é excelente. Aliás, siga Bruno Halper, que ele é assim, fantástico. E o texto de baixo é da blogueira, que é a irmã da vizinha da sogra do papagaio, tomou testosterona e ela sabe falar. Então, hoje nós não temos um limite e é preciso que ter muito cuidado. A fontes confiáveis, sociedades médicas que se posicionam várias vezes sobre temas e podem dar informações científicas e baseadas em evidência. Hoje vivemos num lugar em que muitos colegas, infelizmente, se submetem a prescrições de hormônios sem uma indicação específica e o paciente tem efeito colateral e aí resolve procurar um endocrinologista. Tá? Exatamente, você falou tudo. Mulher produz testosterona em níveis pequenininhos. Minha testosterona deu baixa. Vai dar, meu amor, porque você normal, é normal. Você é mulher, vai dar baixa. É XY, certo? A indicação da Arlinane
reposição de testosterona, ou suplementação não, é reposição. Não se fala em suplementar, a gente só repõe o que está baixo. É na mulher com diagnóstico de transtorno do desejo sexual hipoativo, que é associado a baixo libido, né? As questões relacionadas ao desejo sexual hipoativo, desde que avaliadas as contraindicações, elas podem ter um benefício da prescrição de análogos de testosterona. Mas a utilização de testosterona para fins meramente estéticos ou porque eu dormi mal um mês, isso não existe. Isso pode ser muito prejudicial para o seu organismo, tá bom? E deve ser desencorajado por nós. Tarsila, outra pergunta que eu vi aqui, e eu acho que tem tudo a ver com você, é atividade física e reumatologia. Menino. Porque, eu tenho osteoartrite, eu tenho, né, artrose. Doutora, eu tenho artrose, tô cheia de bico de papagaio, tenho tendinite, bursite, não sei o que lá, não consigo fazer nenhuma atividade física. Se fizer, diga aí, doutora, vai melhorar a dor. Porque a gente tem um conceito de 30 anos atrás, na época do dinossauro, sabe? Não é nossa. Sei. De que pacientes com lesões de partes moles, tendinites, artrose, não deveriam se exercitar. Graças a Deus, assim que evolui, os trabalhos aparecem. E a gente já sabe hoje que o paciente que não se exercita e tem essas condições, ele tem desempenhos muito piores do que o paciente que treina. Hoje nós temos protocolos de exercício físico. Eu tive a oportunidade de trabalhar, de fazer residência lá em São Paulo, na USP. A gente tinha um laboratório chamado LACRE, Laboratório de Condicionamento e Reumatologia. E era uma academia para pacientes autoimunes e onde estudos se desenvolveram lá. E hoje a gente tem trabalhos de atividade física até em pacientes com miopatia inflamatória. Dermatopolimiosite, por exemplo, que era um grande tabu os pacientes com doença muscular se exercitarem. Lúpus, artrite reumatoide, os benefícios são inúmeros. O paciente com osteoartrite, ele instintivamente, ele tende a ficar mais quietinho, porque ele mexe, a dor vem. Doutora, eu sou igual uma pala velha, tem que esquentar para eu funcionar, agarrar álcool. Quer dizer, aquele paciente está uma hora sentado, mas não é assim? É assim mesmo. Agora essas analogias. Alô, Vox, um beijo. Então, pacientes, eu estou sentado uma hora. Quando eu vou levantar, doutora, parece que minha coluna vai desmontar. Ou meu joelho, o que seja. Esse é o que a gente chama de dor ou rigidez protocinética, início do movimento. Então, quando ele começa o movimento, dói, qual é o raciocínio dele? Vou ficar quietinho, porque eu não sinto dor. Vou ficar quietinho, porque vai piorar. Só que a gente tem na osteoartrite a dor pela inflamação articular que está acontecendo, e a gente tem a dor pela falta de músculo para se mexer. Se eu não tenho músculo, gente, dói para eu me levantar. Se eu tiver uma atrofia de quadríceps, que é essa musculatura anterior, que é a musculatura principal. Vai estralar o joelho. Aí diz logo, meu joelho estão todos estralando, só por uma hipotrofiazinha do quadríceps. É uma queixa muito comum. Dor crocante, né? Tem isso. O estralo não preocupa, gente. O que preocupa é se tem a dor. O estralar só quer dizer que a cartilagem está descontínua pela artrose. Então, ficar crocante, ok. Mas ficar crocante com dor não é legal, não. Então, em paralelo com as medicações para artrose, que existe aí uma cartela, um menu de medicações que podem ter algum efeito, é preciso reabilitar a dor ganhando músculo. Senão você nunca vai ter um resultado ótimo, gente. Em reumato, eu não trato nada sem resultado. Exato. Sempre os meus resultados vão ser, eu vou entregar muito menos resultado no paciente que diz, doutor, eu não quero me mexer. E aí, o que é que a gente vai fazer? Tem mandar fazer? Não, orientar. Tentar desfazer essas crenças limitantes de que eu não posso, essa sensação de invalidez, de impotência, a gente precisa trabalhar isso dia a dia com o paciente. Por isso que eu vou falar de novo, mas não é merchan, mas que eu gosto, porque esse tipo de paciente que tem uma certa resistência aí para academia, quando vai para uma academia específica para pacientes idosos, eu acredito que sente mais à vontade, até porque é mais personalizado, né, o atendimento. Elas fazem avaliação de risco de queda e tudo, então eu acho que a adesão ao tratamento é maior. Então a gente fala, olha, você quer fazer atividade física na sua academia, vai ser com personal, vai ser com quem? Existe um leque de opções.
Isso. né, que você tem. A gente Existe pode passar a Academia das Meninas, né, a Ativo, que trabalha com 60 mais. isso. E assim, eu sou apaixonada pela ideia das meninas. Outra coisa, ó, exercício físico para osteoporose. Yari, Pegando aí dica com a reumato. fundamental, Yarinha. É uma dos três pilares do tratamento. Suplementação de cálcio e vitamina D, garantir níveis sérios adequados. A medicação que ajuda a reformulação do tecido ósseo e exercício físico de resistência. Não tem, é muito difícil. Resultados sempre serão subótimos no paciente que não treina, certo? Num primeiro Verdade. momento, do paciente que há 40 anos não se mexe. Doutor, eu nunca liguei para isso, eu só trabalho. A gente vai tentar focar no que é possível, no que traga prazer aliado ao movimento. Muitas vezes eu gosto, Ângela, de sugerir exercícios na água num primeiro momento, para recondicionar. Exercício na água, Isso. você dá uma soltada na musculatura. Hidroterapia, hidroginástica. E aí a gente vai fazendo igual o girino que vai virando o sapo. Vai tirando da água e colocando no solo. 2, 3 meses ali na hidro, tá ganhando potência, tá ganhando força. Vamos diminuir um pouco a água e colocar um pouquinho de solo. E vai transicionando, gente. É um processo. Eu sei que quem tem Isso. dor tem pressa, mas eu não posso cuidar de doenças crônicas como eu cuido de uma dor de dente, que eu dou anti-inflamatório 7 dias, por exemplo. Doenças agudas, Exatamente. resultados rápidos. Doenças crônicas, tratamentos prolongados. Outra pergunta que fizeram aqui, que eu vi logo lá do início, foi um paciente com Parkinson, com mobilidade reduzida, se ele deveria fazer atividade física ou fisioterapia. Eu já digo de cara, os dois. Para Equipe ajudar a diminuir. interdisciplinar. Isso, interdisciplinaridade, exatamente. Então, a gente tem que compartilhar saberes nos pacientes. Sempre que a gente trabalha em conjunto, a gente tem resultados melhores. A gente sabe que, por custos econômicos, nem sempre isso é possível ou viável para o paciente. Mas a gente pode Uhum. estar com as ferramentas que a gente tem. Como a paciente que eu falei, que tem fibro que desce uma vezinha do ônibus, um pontinho atrás e vai pegando ali 10, 15 minutos de caminhada na ida, 10, 15 na volta, já tem 30 minutos todo dia de exercício. Aí um dia desse ela foi Olha fazer só. funcional na praia com as amigas, se sentiu tão motivada pela melhora da dor que ela foi fazer um funcional. E a gente vai Ó, galgando andares maiores nesse processo, né? E aí já respondendo a colega aqui, Thaís, tem contraindicação? Tá, tem não. O contraindicação é ficar parado. Então, hoje a gente sabe, claro, que o paciente acima de 45 anos é interessante dar aquele pulinho ali no cardio, ter uma avaliação uhum. lógica. Liberou? Faça carreira, meu amor. Vá treinar. Procure algo que dê prazer, experimente. Ah, eu acho que Isso. eu posso gostar de um beach tênis. Vá para um aula experimental. Dança do ventre. Vá para um aula experimental. Zumba. Quando eu começo a tomar gosto, eu vou atingindo outros patamares. Eu digo que geralmente, quando a gente vai começar, eu digo que começa com a pessoa. Eu tenho uma amiga aqui que estava ontem nessa roda de conversa que disse que o que ela gosta é musculação. Eu disse, mulher, então tá bom para você, porque você já gosta da obrigação. Deus Então, seja porque eu sempre louvado. digo. Ela gosta do difícil de gostar? Pois é, porque eu geralmente digo, comece a atividade física com alguma coisa que você gosta, mas vai ter que colocar junto a musculação. Se você não gosta, tem que entender que aquela musculação é prescrição. É como Né? se Eu digo que faz parte do plano de tratamento, é parte do plano de tratamento, do plano de cuidados. E depois que essa pessoa começar a ver a melhora da mobilidade, do ganho, inclusive, atividade física, eu digo que vai logo para a cabeça, eu digo que oxigênio o cérebro e você melhora, seja qual a atividade que você fizer com prazer, então você vai ver os benefícios, você não deixa mais de fazer. Não. O difícil é começar. Né, que a gente tem que ver também que existe a dor do recondicionamento muscular. Eu começo os primeiros 10 dias eu quero morrer. Dói, mas é um processo que é temporário. Aquela dor é do recondicionamento. Você está retreinando sua musculatura, sua máquina.
Tá ligando aquele carro a álcool de 79 que seu pai comprou e não se desfaz de jeito nenhum. Tá voltando, Ai, meu Deus. tá Já veio voltando. memórias antigas aí. Uma descompensada, mas depois vai para frente. Então, é progredir, é insistir, persistir e não desistir. Porque aí a roupa começa a ficar folgada, o sono começa a melhorar, né? A gente Isso. começa a se sentir mais disposto. A gente vai no shopping, em vez de pegar o elevadorzinho panorâmico, sobe um lancinho de escada, não fica morrendo. Começa a se achar Exatamente. bonito. Todos esses benefícios que vão muito além da saúde, mas os ganhos, eles vêm dia a dia. E um belo dia você diz, nunca mais senti aquela dor no joelho que eu tinha. É uma coisa que você Tarsila, melhora sem sentir. essa semana eu estava ouvindo o Joel J, tá? Eu gosto demais, estava ouvindo esse podcast dele. E ele falando, não falou sobre nada medicamentoso, falou simplesmente sobre você colocar atividade física na sua vida, você cuidar do seu sono, que é uma bandeira também que eu falo, porque a gente geralmente tende a adaptar o sono à nossa rotina. A Isso. gente dorme com o que sobra, mas na verdade a gente tem que ter um sono adequado. Porque as pessoas chegam no consultório, eu estou cansada, eu estou fraca, eu não tenho um raciocínio, eu estou esquecida, eu não estou atenta, mas na verdade não dorme bem, Não se não alimenta se alimenta bem, não pratica atividade física. Eu estou falando só três, só. mas eu posso ir mais, Aí a além. Então sobe. são queixas como o povo quer um remedinho mágico e milagroso para mudar o estilo de vida, mas na verdade não é. Não Então, existe. como você disse aí, a pessoa que está dormindo melhor, está se sentindo melhor, eu quero só que me diga, fora o valor da academia, se a pessoa pagar uma academia, um profissional, se custa alguma coisa. É a decisão. Eu sei que a resistência de iniciar o processo é grande. Por isso que eu sou muito da vibe de que eu gosto sim que a pessoa poste sua atividade física, porque não é que a pessoa é blogueira, você está estimulando outras pessoas, Estimula outras. entendeu? Eu passei Estimula outras pessoas. a gostar muito mais depois que eu entendi isso. Eu Porque também achava eu que eu sou tinha que paciente. postar menos, porque as pessoas iam achar que a gente está querendo aparecer. Não. Mas eu estou dizendo a você que ontem eu fui com o Janderson, o Janderson foi comigo, né? Eu cheguei primeiro, a gente ficou na academia aqui do Deixando. prédio. E ele chegou depois, eu postei com ele, que Hum. estava ontem, e uma amiga minha foi, a que foi caminhar, foi hoje correr no grupo dela de corrida, porque viu a postagem. Malhou, postou. Já estou dizendo a você, malhou, Não postou. E eu ainda digo que eu marco duas amigas. Tá pago, tá feito. Eu ainda marco duas amigas, que é para as amigas receberem. Eita, nem fui hoje. Vou fazer também. exatamente. Então, a gente pode ser uma corrente positiva de incentivo à atividade física, incentivo a bons hábitos. Isso passa pela nossa congruência como profissionais, né? Embora a gente saiba que cada pessoa tem sua jornada, suas dificuldades, quando a gente é congruente com o que a gente prega no consultório, né, que a gente se cita, tenta conservar hábitos saudáveis, o paciente se sente muito mais motivado. Olha, ela faz o que ela diz, ela pratica o que ela está dizendo. Né? Isso Aí é eu falo muito na história da poupança de músculos e tomara que o Instagram não derrube, não. Vou contar a historinha que eu sempre conto, que é a história da mala do deserto. Eu estou arrumando a minha mala do deserto. Eu estou parafraseando a Ana Cláudia Quintina Arantes, que eu sou assim, fã dela demais. Que ela dá uma palestra, no terceiro livro dela, ela colocou o texto, né, sobre a história de que todo mundo conhece uma pessoa com 70 anos. Todo mundo sabe que as dificuldades com 70 anos são diferentes das dificuldades com 40 anos. Nosso metabolismo ele vai se tornando mais lento e tal. Então, se você sabe que vai viver aquilo ali, porque você não se prepara. Ela faz uma analogia dizendo que vai convidar todo mundo que está aqui, e todo mundo tem 40 anos, daqui a 30 anos ela passa aqui e convida todo mundo para ir para uma viagem, só que ela não diz para onde é. Só que no final ela disse que é o deserto do Saara. Então, e aí, você tem músculo para caminhar na areia? Você levou água? Você se preparou? Então, eu acho que a semente que a gente quer plantar aqui com essa live é que vocês entendam o porquê que a gente insiste tanto que a atividade física, porque que todo médico, quando você volta lá no primeiro pontinho do plano terapêutico, atividade física. Não é para ficar linda e maravilhosa, que a gente pode ficar linda e maravilhosa, mas isso aí Pode já vem uma consequência. isso é um mais, isso é um plus. É um plus a mais. É você ter a saúde. É como eu estou lhe dizendo, você dorme melhor.
você se sente mais disposto, você sente, a sua amiga foi fazer, sua paciente foi fazer personal, foi fazer funcional na praia com Olha, as amigas. Vou marcar você, viu, Darling? Pode deixar, amanhã eu tô marcando você. é isso, gente. A gente fica batendo nessa tecla porque a gente sabe, né? Os americanos já falam, exercise is medicine. Exercício é medicamento. O indivíduo que se exercita regularmente ao longo da vida, ele toma menos medicamento. Às vezes a gente fica tão assim, gente, eu gasto tanto do meu salário com remédio, para pressão, para Exato. tireoide, porque eu estou acima do peso, para isso, para aquilo, para dormir, para acordar. E como isso pode ser minimizado, né? Que a gente ainda hoje não tem como dominar, né? Ainda completamente. Mas existe até a epigenética com alguns Isso. engatinhando. Mas o que a gente pode mudar, se a gente tem essa consciência, os nossos gastos em saúde. Dói muito no bolso ser doente, gente. Planos caros É, de saúde, aposentadoria, déficits cada vez menores. Então, vamos tentar pensar um pouco, colocar no papel tudo que traz de ruim, permanecer na aí eu sedentarismo. lanço de novo a pergunta. O que é que vocês que estão aqui nessa live, o que é que vocês querem ser quando envelhecer? Porque ninguém nunca escuta isso. A gente escuta o que é que você quer ser quando crescer, qual a profissão que você quer ser, mas ninguém pergunta a você o que você quer ser quando envelhecer. É verdade. Então, eu quero que essa reflexão fique aqui, que a gente falou apenas de um dos benefícios da atividade física, que é a prevenção da perda de massa muscular, que é própria do envelhecimento. Né, que está em de várias das outras benefícios, que a atividade física é apenas um dos pilares para o envelhecimento saudável e bem-sucedido. Perfeito. Então, N outros benefícios. E, assim, que fica essa mensagem. Estamos aqui, temos profissionais aqui em Natal focados nessa atenção, cuidado. Né? Ainda Isso, educadores físicos, gerontólogos, pessoas com formação no envelhecimento, fisioterapeutas, terapia ocupacional, tudo que a gente puder botar engajado para trabalhar em conjunto e estimular esse paciente. e que se porventura, por questões financeiras ou outras, você não consegue ter o ideal, e fica a mensagem que a gente pode fazer que é possível. É descer um pontinho de gordura, ótimo, você está saindo da inércia. Né? Você tá, Isso. de repente parar de comprar o salgadinho lá e comprar um maço de couve, legumes, folhas, que ainda a gente tem um preço um pouquinho melhor, né? Comer uma proteína saudável, como um ovo, por exemplo. São pequenos ajustes, gente. As mudanças, elas não precisam ser faraônicas. Às vezes a gente muda uma coisinha do nosso dia a dia e aquilo nos incentiva a mudar outra e outra. E quando você vê a transformação já acontecer. É um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Né? Um dia de cada vez. E se você parar para pensar, se você pegar um calendário e diz assim, hoje eu fui para a academia, X, marquei. Então você começa a ver a frequência que você está indo. Porque às vezes você deixa de marcar, isso é uma analogia, mas eu gosto também de dizer aos pacientes, você deixa de marcar e você perde aquela visibilidade de que quando foi que eu fui. E de repente, se você olha, essa semana eu consegui a meta, que é o mínimo 3 vezes. Né? Eu consegui de segunda a sexta. Ou então, como a minha amiga Lara, da Vox, que vai aos domingos. Eu disse, amiga, perfeito, é o dia que você tem. É o dia que é a hora. Segunda-feira, minha Carol, que é minha personal, ela já sabe que é um dia que, infelizmente, não dá, mas da terça em diante eu não tenho mais desculpa. Ela diz logo, não tem mais desculpa, de a gente se organizar. Então, como aquela sua amiga falou, que às vezes faz 30 minutos de manhã e no fim do dia termina, eu achei perfeito o exemplo. E todo um bom exemplo a gente tem que levar para frente. Porque inspira, né? Porque inspira. A minha semana às vezes é conturbada, então eu tendo aí no final de semana treinar. A academia que eu atende, os sábados e domingos. E eu adoro ir, porque é menos movimentado um pouquinho, porque eu tenho mais tempo de me dedicar, porque na correria da semana eu tenho aquele horáriozinho para treinar e pronto. E na hora que dá, gente, pequenas coisas, não precisa, fulano e tal falou que é melhor de manhã. Ótimo, se ele pode, maravilha. Mas se para mim, na hora que dá. Para mim é na hora que dá. Não espere o momento ideal, as condições ideais, porque senão você não faça agora e do jeito que você tiver condições de fazer. Até que as condições melhorem e você possa fazer de uma forma melhor. No horário melhor, exatamente.
Tarsila, eu queria que a gente fechasse aqui nas considerações finais. Nós já estamos com 1h10 de live, né? No dia de jogo do Brasil. Eu já estou aqui agradecendo a Obrigada. todos que permaneceram conosco Isso. aqui. A gente ficou um pouco preocupada se mantinha ou não. Eu disse, amiga, eu acho que dá certo porque amanhã ainda é sexta. Se hoje fosse sexta, talvez não. Talvez não. Então, eu agradeço aqui a todos que estão aqui. Eu agradeço a você, minha amiga, por mais uma vez topar, bater esse papo aqui, porque a gente aqui não está para dar aula, a gente está batendo um papo. Isso. Eu gosto muito desse formato, né, de bate-papo com o pessoal que está participando. Maravilha. E porque é como está falando aí Dani Galvão, porque se torna gostoso, flui. Né? A gente gosta muito desse assunto, então o assunto flui. E eu gostaria que você fizesse aqui suas considerações finais. Bom, eu adoro também esse formato. Eu acho que no mundo digital hoje é uma ferramenta da internet que não tem mais volta. Tem que aprender a usar esse recurso de forma saudável, de forma ética, de forma responsável Isso. e trazer bons profissionais, pessoas que estão engajadas em melhorar a nossa qualidade de vida. É muito bonito. Eu agradeço muito a você. Estou aqui para o que der e vier. Poder combinar em um podcast. Se você quiser, que Vamos, com certeza, eu gosto amiga. de falar e você Está, também, minha filha. Dá bem. está no nossos. Está no, ó, eu estou soltando um spoiler, tá nos meus planos de 2023. Ó, me chama. Então, assim, Chamo, com certeza. educação é maravilhosa e nós consigamos aprender a usá-la de forma responsável, buscando profissionais éticos que podem oferecer um Isso, conteúdo de qualidade, um conteúdo baseado em evidência. Exercício é isso. vida, exercício é saúde, é longevidade. Não espere chegar aos seus 85 anos e depender das pessoas para levantar de vaso sanitário. Essa é a mensagem mais marcante que eu deixo, porque eu ouço isso não raramente em consultório. E como é muito triste o paciente que Porque dá uma sensação de inutilidade. tem inutilidade. E é muito importante a gente preservar a nossa sensação de pertencimento em sociedade. Eu vi Morgan Freeman. Morgan Freeman tem mais de 80 anos, o ator de Hollywood. Ele sentou no chão da Copa da Abertura, com agilidade, você viu, para conversar com o influencer. Um beijo aí para a Vox, ó, dando audiência para nós aqui. Beijo, Vox. Obrigada a vocês por tudo. Então, você viu o Morgan Freeman se levantando numa rapidez. Eu achei aquilo tão lindo, que me emocionou tanto. Eu digo, que coisa linda. Um grande ator, Exatamente. ativa fisicamente, saudável, viajando o mundo para apresentar um evento desse porte. Então, essa sensação de pertencimento, de participação ativa na sociedade, é o que a gente precisa preservar o máximo possível, gente. Então, vamos nos exercitar, vamos cuidar da nossa máquina, porque existe um momento que a gente fica deixando para segundo plano, a gente pode ter consequências que são muito entristecedoras para todos nós. Tá bom? Um grande beijo. Obrigada, Ana. E eu estou aqui para a hora que você quiser conversar, a gente bate papo de novo. Pode deixar. Então, fechando aqui, agradeço a todos que participaram, a todas as perguntas que chegaram, muita coisa, anotando aqui para não perder. As perguntas todas são importantes. Quem tiver dúvida, que ainda não tirou, que apareceu depois, eu tenho certeza que se mandar um direct para a Tarsila, mandar um direct para mim, nós teremos o maior prazer de responder. Que a gente responde. Podem mandar. Quem tiver sugestões de novas lives, eu tenho umas programações, mas acaba que eu mudo. Eu mudei a de novembro para entrar esse formato da Sarcopenia, que eu acho importante, porque, como eu falei na minha caixinha segunda-feira, lá do intervalo da Vox, era qual a meta que você ainda não realizou em 2022. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é que se não colocaram atividade física como uma meta, ou se colocaram e não começaram, o ano ainda não acabou. Então, vamos colocar atividade física, porque a gente tem que colocar a nossa saúde como uma prioridade. A gente primeiro tem que se cuidar. Exatamente. Então, agradeço a todos, agradeço mais uma vez a você pela oportunidade e, com certeza, nós vamos conversar cada vez mais sobre outros temas que vierem aparecendo.
A live ficará salva, Ó, tá? Para quem não assistiu, puder encaminhar, compartilhar com quem não viu, ou então se você quer mostrar para alguém, tá? E estamos aqui à disposição de vocês. Uma ó. boa noite. Beijo. Beijo, Tchau. tchau.